Hoje, o tema da live Destrava Dentista é o pior investimento do dentista na pandemia. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista já há 25 anos e fundei uma rede de clínicas aqui na região de Campinas e eu já compartilho já há alguns anos a minha experiência e o meu conhecimento no mercado da odontologia em relação a crescimento. Então, qual é o pior investimento que o dentista pode fazer nesse momento de pandemia? Eu vou falar sobre isso, por quê? Porque é importante, principalmente nesse momento que muitos estão com um faturamento mais baixo, onde investir? O que é preciso aprender primeiro? Eu vou falar aqui sobre investimento em educação, em conhecimento, Qual área é mais importante nesse momento? E por que que eu quero falar sobre isso? Porque eu fiz esse investimento errado lá no meu início da profissão. Que investimento errado é esse, Carla? Logo que eu me formei, eu já fui fazer a minha primeira especialização. Abri o meu consultório, um consultório pequeno, simplesinho, não tinha nenhum paciente ali, e eu já fui para um curso de especialização. Eu fui fazer odontopediatria. Como eu disse, eu sou formada já há 25 anos, sou formada pela Unicamp e fui fazer especialização lá na Unicamp. Achando que era isso que eu devia fazer na época, que eu precisava ser especialista e que esse título ia me fazer uma dentista de sucesso. Eu acreditava nisso, mas isso não aconteceu e eu fui para uma segunda especialização depois aí de poucos anos, que foi a ortodontia, uma especialização cara. Então eu fiz isso lá no meu começo, ou seja, eu só investia em cursos na área de odontologia. Eu acreditava mesmo que fazendo a ortodontia na época, falavam que era uma área muito boa para se estar, para investir ali, para estudar, aprender ali as técnicas e que o retorno financeiro viria e que os pacientes principalmente chegariam. E eu tinha uma agenda aí mais ou menos, não era lá grande coisa de paciente e não aumentava aí o número de pacientes meus. Então eu investi em 2 especializações e ainda assim não tive resultado, Eu não conseguia viver da odontologia. O que é que eu queria? Eu, Carla, eu queria viver da odontologia. Eu não queria depender de mais ninguém. Na época, o meu marido não é dentista e ele trabalhava, ele era engenheiro, trabalhava ali numa empresa em São Paulo e ele que pagava as contas de casa. E aí o que acontecia? Eu ficava ali acomodada no consultório, fazendo lá os meus cursos, achando que, eu queria que tivesse um pouco melhor e tudo mais, mas eu não saía ali do lugar. Mas no fundo, o meu sonho, o que eu queria era viver da odontologia. Era poder sustentar minha família com a odontologia. Eu tinha estudado tanto, imagina, um curso de graduação, mais 2 especializações. Só que o problema, e é isso que eu quero trazer aqui, é que é o seguinte: esses cursos, por si só, não trazem retorno para o dentista. Não trazem resultado. Que resultado traz? Traz um resultado de mais conhecimento para o dentista, mas na prática mesmo ali com os seus pacientes, não traz um resultado de mais pacientes, de mais tratamentos fechados, de fidelização, de mais indicações e, por consequência, de um faturamento maior. Não traz. O que eu vejo? Investimento no lugar errado, na hora errada. Não é que eu seja contra o dentista fazer novos cursos. Muito pelo contrário. O dentista que atende o paciente, ele precisa buscar sempre a melhor solução para aquele paciente. Só que o foco não pode ser só nesse lugar. E aí o que acontece? Por que que eu trouxe essa questão? Que nesse momento de pandemia é o pior investimento que o dentista pode fazer.
Porque justamente nesse momento tem dentistas com dificuldade, a gente não sabe o que vai acontecer para frente. O melhor investimento não é esse, fazer mais um curso. Os pacientes estão com medo de ir no consultório, em alguns lugares, em algumas regiões aqui no Brasil. Então a gente está vivendo um momento ainda muito incerto. E é aí que mora o perigo quando o dentista acha que precisa fazer mais um curso de estética. Não, Carla, agora é a harmonização facial, eu preciso fazer um curso de harmonização. É isso que vai me trazer pacientes. Não, se não aprender antes disso a atrair pacientes dessa área, se não aprender antes disso a fechar tratamentos com ele, então eu vou até escrever aqui. Então vamos lá, o que é importante aprender e não fazer mais um curso na área técnica? Então vamos colocar aqui, atrair, tá? Atrair pacientes, certo? Atrair pacientes para o seu consultório. Você precisa ter pacientes para serem tratados dentro daquela técnica nova. Se você não aprender a divulgar isso, não adianta trazer outras áreas para o seu consultório, não adianta aprender ali uma técnica nova na ortodontia. Tem que saber fechar tratamentos. Fechar tratamentos. O dentista que não sabe as técnicas para fechar um tratamento, ou seja, para vender um tratamento não, vender uma ideia de tratamento, uma ideia de resultado, porque é isso que a gente vende, a gente oferece um tratamento sem realizar. E depois de fechado, é que o dentista tem a oportunidade de realmente realizar aquela técnica que aprendeu naquele curso. Só que primeiro é preciso aprender a fechar o tratamento. E existe técnica para isso. E tá tudo bem usar a técnica. Eu costumo fazer uma diferenciação aqui. O dentista que usa jaleco, né? Nós usamos jaleco no nosso dia a dia. Existem dois tipos de jaleco. O jaleco de dentista, que é justamente naquele momento que o cirurgião dentista é cirurgião dentista, exclusivamente, que ele está realizando aquela técnica que ele aprendeu. A técnica ortodôntica, a técnica endodôntica, ele está ali na boca do paciente ou no rosto do paciente, executando aquilo que ele aprendeu na área odontológica. Então, esse é o jaleco de dentista, é quando o dentista veste esse jaleco. E também existe um outro jaleco que todo cirurgião dentista que quer crescer, que quer ter algum resultado positivo financeiro no consultório precisa ter. E precisa vestir muitas vezes, que é o jaleco de referência. Então vamos colocar aqui, ó, o jaleco de dentista e o jaleco de referência. Então, quem veste o jaleco de dentista está vestindo o jaleco do executor, está executando a técnica odontológica. Ok, maravilha. Só que para atrair pacientes, para fechar tratamentos e para fidelizar os pacientes, então vamos colocar aqui, fidelizar, é preciso vestir o jaleco referência. Então, é preciso vestir o jaleco referência. Vou colocar aqui, ó, JR, jaleco referência. Por quê? Porque é necessária uma outra habilidade, outros conhecimentos para isso. Então, como é que está o seu consultório hoje? Então vamos pensar, eu tenho duas alunas, vou contar a história rapidinho da doutora Bárbara Tenório. Quem quiser ver um vídeo dela no meu canal do YouTube, tem lá a história dela. Tem o que? Um ano
que ela se tornou minha aluna e ela estava lascada ali de dinheiro, ela conta, enfim, né? Tava no vermelho, pensando até em fechar o consultório, quando entrou para o método dentista referência. E o sonho dela era fazer uma pós-graduação na área de estética. Era o sonho dela, mas era muito caro, né? E ela não tinha como investir naquilo. Ela até pensou, né, em pedir um dinheiro emprestado, em fazer um financiamento, e ela até acreditou que fazer essa pós-graduação iria resolver o problema dela de faturamento baixo. Só que aí o que aconteceu? Ela entrou para o método dentista referência, né, entrou para a minha turma, aprendeu o quê? Entre outras coisas, a habilidade de atrair pacientes, de fechar tratamentos e de fidelizar os pacientes. E o que aconteceu? Né? Hoje, já há alguns meses, no meio da pandemia, ela começou a fazer o curso de pós-graduação dos sonhos dela. Na pandemia, cresceu o faturamento. Ela alcançou o seu 25 em 1. 25 em 1 é um faturamento de R$25 mil por cadeira odontológica no seu consultório. E aí, o que aconteceu? Hoje ela até conversou comigo, tem um vídeo no YouTube, chegou nos 30 mil no mês, 40 mil, já estava chegando em R$40 mil. E ela está podendo agora, já há alguns meses, ou seja, em menos de um ano, ela está podendo investir numa nova área, sabendo divulgar, sabendo organizar o seu consultório, né, reformando, aumentando, está expandindo com mais uma cadeira e o projeto é montar uma terceira cadeira. Enfim, né, as possibilidades são inúmeras para quem começa a pensar nisso aqui. Como é que faz se o dentista tem uma agenda vazia? Como é que faz? Como é que faz se ele não consegue fidelizar seus pacientes? Os pacientes não voltam. Nenhum negócio cresce sem cliente, sem o paciente. E fechar tratamento, então? Fechar tratamento é o coração de qualquer negócio. É a hora do vamos ver, é a hora do contrato fechado. É a hora do sim do paciente. Então, esse momento é fundamental. E o dentista faz isso como? Intuitivamente. Né? Intuitivamente. Ou seja, sai da faculdade e não sabe como fazer isso. É muito arriscado, é um risco muito grande do consultório não dar certo, do negócio não dar certo, tá? Vamos ver aqui, olha, Doutora Estética Face, aqui no Instagram. Boa noite, tudo bem? Você fala em atrair pacientes. No meu caso, eu tenho um consultório num bairro afastado. Meu público, a maioria são idosos. Sem falar que a grande maioria não utiliza redes sociais. Como fazer? Olha, Doutora Estética Face, eu não sei qual é o seu nome, mas, doutor, o que é importante quando se pensa em divulgação? Carla, eu tô com poucos pacientes, eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso atrair pacientes para o consultório, ó. Preciso atração de pacientes. O que é que eu faço? Redes sociais não é o único canal. Hoje se fala muito em redes sociais, mas é preciso entender se o seu público está lá. Se você sabe que o seu público não está lá, que grande parte não está lá, é claro que daí não vale a pena você ir lá para as redes sociais. Primeiro, é preciso entender se ele não está lá mesmo. Se ele não estiver, em algum lugar ele está. Será que ele lê alguma revista? Que lugar ele frequenta? Pode fazer parcerias com estabelecimentos comerciais ali que atendem esse público. Então, a questão sempre dentro do marketing e principalmente dentro da divulgação, que aí é esse primeiro ponto, esse primeiro pilar aqui, que é a atração de pacientes, é entender onde é que estão essas pessoas. Você só vai falar com ela, você só vai aparecer para essas pessoas se você entender onde é que elas estão. E se você já tem alguns pacientes já
ali entrando, frequentando o seu consultório, você pode fazer uma pequena pesquisa ali, você pode conversar, pode perguntar e até perguntar também sobre redes sociais. Então é preciso entender o seu público, não tem uma regra que vale para todo mundo, é claro que não. Mas a regra que vale para todo mundo é: onde o seu público está, você precisa estar lá também. Frequentam algum clube? Enfim, tá? Essa é a questão. Por quê? Fala-se muito em redes sociais, mas existem formas aí offline também de atrair pacientes, tá? Ou pelo Google, redes sociais, tem o Google. Então, uma pergunta que você pode fazer, olha só, você deve fazer para esses pacientes é a seguinte: chegou no seu consultório, preencheu um cadastro, a sua recepcionista perguntar: onde é que você ouviu falar do doutor? Como é que você chegou até aqui? Foi indicação? Foi alguma divulgação? Enfim. E aí a pessoa vai dizer se foi indicação, se ela procurou ali no Google e achou o nome. Então, o que é importante aqui? É entender onde o seu público está, onde eles estão. E aí você aprender qual é a comunicação certa para esse público e para essa mídia que você está escolhendo. Porque falar com as pessoas nas redes sociais é diferente de você fazer um anúncio numa revista, por exemplo. De você colocar um anúncio, por exemplo, ou fazer um folder para deixar num clube, ou num salão de beleza, ou num supermercado. A comunicação é diferente. E a gente conversa muito sobre isso dentro do curso, né? Durante as aulas ali das nossas turmas do curso online. Mas esse é um ponto fundamental. Tá? Então, e aí eu queria dar um exemplo também, um outro exemplo de outra aluna aqui, que é a doutora Gabriela, tá até, não sei se está aqui ainda no Instagram, que o que aconteceu? Né, a doutora Gabriela Bloch, o que aconteceu? Entrou também há 1 ano e pouquinho, né, no meu curso, e esse ano de pandemia foi uma confusão, né, para a maioria dos dentistas. O que ela entendeu? Que precisava primeiro aprender isso aqui: atração de pacientes, fechar tratamentos, fidelizar os pacientes que já tinha, organizar a sua estrutura, o seu consultório ali, para daí partir para uma nova técnica. Ela queria vender uma nova técnica ortodôntica, de alinhadores ortodônticos, no consultório dela, e não estava conseguindo. O que aconteceu? Quando ela aprendeu esses 3 pilares: atrair, fechar e fidelizar, principalmente aqui o atrair e o fechar o tratamento, aí ela estruturou uma forma de fechar os tratamentos na área que ela queria. Porque ela falava para mim: Carla, eu tenho até bastante pacientes, né? Atendia bastante convênio também, então tinha bastante pacientes, um fluxo bom no consultório, mas o faturamento ela queria aumentar, não era muito bom. E ela queria, né, ela tinha acabado de aprender uma técnica de alinhadores estéticos dentro da ortodontia, não estava conseguindo fechar, né, fechava pouco, estava frustrada com isso. Quando ela aprendeu a atrair esse público e a fechar tratamento dessa área, aí virou o jogo. Ela organizou todo o seu atendimento, né, e aí o que aconteceu? Praticamente dobrou o faturamento dela. Num ano, gente, de pandemia. Esse ano a gente, muitos nem estão contando aí como um ano completo, vamos dizer. Então, os meus alunos que entraram no meu método online Dentista Referência há 1 ano atrás e estão tendo resultado agora, já de alguns meses para cá,
Não foi em um ano, porque na verdade, né, teve mês que ficou parado, depois voltou a atender bem devagarinho, teve que restringir atendimento. Então, o resultado veio, imagina, dobrar o faturamento. E ela me disse hoje, inclusive, a doutora Gabriela, conversei com ela hoje, ela me disse que ela está com uma lista de espera enorme de pacientes. Não me lembro, 30 pacientes, 60 pacientes, ou seja, tem gente esperando e ela não está dando conta de atender. Atendendo bem poucos pacientes aí de convênio, reduziu muito o convênio, e o que ela faz? Ela traz o paciente de convênio, ela aprendeu aqui a fechar tratamento, ó. Então ela traz o paciente que tem convênio para fechar tratamentos particulares. Ou seja, o convênio é bom para quem sabe trabalhar com ele. Então tá aí um outro mito. Primeiro, é o de investir só em cursos. É um erro, é o pior investimento, só em cursos na área da odontologia. É preciso enxergar o outro lado, é preciso vestir o jaleco de referência. Senão não tem como crescer. Só quem tem esses dois jalecos no armário e sabe o momento certo de vestir cada um é que tem chance de crescer. É que tem chance de se realizar, de ter dinheiro para investir ali no próprio consultório, na clínica, investir na sua formação profissional, porque é preciso recurso. Senão, o dentista fica sempre correndo atrás e investe às vezes um dinheiro que não tem em mais um curso e fica nisso. Mas quem não sabe trabalhar com esses 3 pilares aqui não cresce. Não tem outro jeito. E não tem segredo. Não é um segredo isso, tá? É a realidade. Isso em qualquer negócio. Eu tô falando aqui com vocês que são dentistas, mas isso vale para qualquer negócio. Que negócio sobrevive sem cliente? E que negócio cresce sem fidelização? Sem os clientes retornando? Quem é que sobrevive sem vender? Uma loja de calçados sobrevive se não vender? Não sobrevive. Tem que vender, tem que bater meta. Então o que eu quero dizer aqui é: que investimento é necessário para o dentista que não quer ficar ali patinando, principalmente nesse momento, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. É preciso fazer algo diferente. Estratégias de fidelização. Semana passada, eu fiz uma live aqui terça-feira passada, não sei se quem tá aqui estava aqui naquele dia também, naquela noite, e que eu trouxe uma estratégia prática de fidelização. Ou seja, que no dia seguinte o dentista já podia aplicar. Quem quiser saber, vai lá no meu canal do Telegram, tá lá, rola um pouquinho lá para cima, procura, né? Só buscar lá Dentista Referência, que é o meu canal no Telegram, se inscreve lá. Tem muita informação sobre isso, como chegar no seu 25 em 1. Né? Aqui a doutora Gilmara, ó, 33 em 1, ou seja, R$33 mil por cadeira odontológica é possível. Doutora Gilmara faz isso na clínica dela, lá no interior do Pará. Quanto, Carla? Um faturamento de R$33 mil por cadeira odontológica, atendendo pacientes particulares, claro, e atendendo alguns convênios. Tá? Então, é possível aqui, ó, 60 em 1, né? Acho que foi a odontopediatra, né? Quem quiser ver, tem vídeos da doutora Gilmara no meu canal do YouTube, ela dizendo R$60 mil num mês. Uma dentista fez, a odontopediatra fez, né? Esse faturamento para a clínica. Então é possível, mas como é possível? É um conjunto de estratégias, de fundamentos, de princípios que precisam ser colocados em prática. Aí o que acontece? É claro que são importantes os cursos, porque o cirurgião dentista tem que realizar um tratamento
de excelência, tem que trazer o resultado para o paciente, isso é óbvio, isso é claro, isso é indiscutível, né? Mas além disso, vai muito além, né? O sucesso na odontologia vai muito além e qualquer cirurgião dentista pode ter esse conhecimento e praticar e aplicar. Outro dia eu estava conversando com uma aluna e ela falou assim para mim, uma aluna que tem resultado, né? E ela falou assim para mim: Carla, eu conheço uma aluna sua que disse que fez o seu curso, mas não aplicou nada. E eu até perguntei para ela: você pôs alguma ação ali em prática de divulgação, de fidelização, de gestão? Ela falou: não coloquei. Então, como é que você queria ter resultado? Não tem, tá? Então, tem que fazer. Tem que sentar ali na cadeira e aprender e tem que aplicar no seu consultório. Só que qual é a primeira tarefa, vamos colocar aqui? Qual é o primeiro passo, o primeiro ponto que deve ser visto, que deve ser observado por vocês? Será que eu sei fazer isso? Será que esses 3 pilares, atrair, fechar tratamentos e fidelizar, será que eu sei trabalhar com isso? Isso está indo bem no meu consultório? Eu sei como fazer isso? Eu sei como fazer uma boa divulgação? Eu entendo quem é o meu cliente? Eu sei, eu tenho dados sobre ele? Como é que está a organização do meu consultório? E sei fechar tratamentos com ele? O paciente senta na minha cadeira, eu tenho segurança para fechar? Eu sei quais são os elementos que eu devo usar ali numa consulta? Porque dependendo do que você falar e de como falar com o paciente, ele vai fechar ou não. Eu não sei aqui quem é que escuta de pacientes a frase do tipo: doutor, eu vou pensar. Alguém aqui escuta? Eu vou pensar. Ou então, tá caro. Não vou fazer agora porque tá caro, tô achando caro, agora não dá, né? Vou fazer o tratamento, acho que daqui uns meses. Será que quem tá aqui escuta isso de vez em quando? Eu acredito que sim. Então, se você escuta isso dos seus pacientes, acenda uma luz vermelha. E agora, vocês estão aqui comigo, estão ouvindo isso de mim. Eu tenho 25 anos de experiência, já trabalhando. Hoje são mais de 20 cirurgiões dentistas na minha equipe, na equipe da minha rede de clínicas, trabalhando ali, né? Nós damos treinamentos também nessa área, como fechar mais tratamentos, o que oferecer para o paciente, de que forma falar, como mostrar, para que ele entenda realmente que ele precisa fazer aquele tratamento e que é com você, não é com outro dentista, não é lá na clínica, lá na franquia que abriu na esquina do seu consultório. Então, é preciso usar elementos, usar princípios, fundamentos ali naquela consulta estruturada para se fechar mais tratamentos. Segundo uma pesquisa que eu fiz há um ano e meio atrás, 86% dos dentistas me disseram que a sua maior dificuldade era atrair pacientes para o seu consultório. A maior dificuldade. E a segunda maior dificuldade era fechar tratamentos. E eu fico imaginando o tamanho da dificuldade que tem para fidelizar. Quem não sabe atrair paciente para o seu atendimento, vai saber fidelizar? Vai saber trazer de volta? E eu digo, quem não sabe fidelizar pacientes, não cresce com consistência, com solidez, não tem um negócio sólido. Tá? Então, é importantíssimo, são esses 3 pilares, tá bom? E qual é a forma
errada que o dentista lida com isso? É justamente não olhar para isso. Não entender que é preciso buscar conhecimento nessas áreas. E que o conhecimento está aí. Eu falo um pouco sobre isso aqui, nas lives, nas minhas redes sociais, no meu canal do Telegram. Inclusive, quem não está lá, tá bobeando. É só baixar o Telegram e procurar dentista referência. Ou vai aqui na minha bio do Instagram, que tem um link que cai direto lá no canal. Tem muita informação lá. Informação direcionada. O que é importante? O que faz o dentista chegar nesse faturamento de R$25.000 por cadeira odontológica, ou 25 em 1? E o que impede o dentista de chegar no seu 25 em 1? E quem está aqui, não sei se R$25.000 é um faturamento muito grande, muito distante ou não. Mas é possível. É possível. Eu tenho no YouTube vários casos de alunos que tinham um faturamento baixo, aí, em torno de R$10.000, de R$8.000, e que ultrapassaram. Tem a doutora Tati Quarezemin, que ganhava acho que R$8.000, alguma coisa assim, trabalhando em clínica, e hoje passou dos 60 mil, num consultório, sozinha, sem trabalhar todos os dias. Isso é importante dizer. Trabalhando acho que 3 dias na semana, algo assim, ainda tendo outros dias de folga. Tá? Então é possível, só que se o dentista só investir aqui, ó, se você só investir aqui, nesse pior investimento no momento que a gente está vivendo principalmente, ou seja, só em cursos odontológicos, não vai crescer. Vou colocar aqui, ó, cursos odontológicos. Não vai crescer, até porque um curso, uma especialização nova pode falir o seu consultório, porque o investimento é alto. Então, se não cuidar, não prestar atenção, esse dinheiro vai embora e não retorna. E daí? Se você não tiver essa reserva, se você não tiver esse dinheiro guardado para investir nesse curso, ele não retorna. E aí como é que faz? Muitos pedem dinheiro emprestado, às vezes é o marido que paga a especialização. Eu conheço dentistas que, sim, é o marido que tem um emprego, que sustenta a casa, e a esposa quer fazer cursos, mas não tem grana, não tem dinheiro. E aí como é que faz? Mas é possível virar esse jogo.